Olá, queridos, bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesse dia. Deus tem, nesse tempo de tempestade, nos convidado a caminhar sobre as águas. Ele tem nos convidado a experimentar do cuidado sobrenatural dele. E Ele tem nos feito esse convite para andarmos em direção a Ele, em direção aos propósitos que Ele tem para mim e para a sua vida. Por isso nós precisamos observar algumas coisas. Precisamos olhar para Jesus com um olhar sobrenatural, um olhar fora do comum, um olhar fora das paredes, um olhar fora das barreiras que nos impedem de vê-lo, das barreiras da incredulidade humana, das barreiras da confiança humana. E eu queria compartilhar com você nessa manhã o trecho da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 29. Assim nos diz a palavra do Senhor na manhã desse dia. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou ao encontro de Jesus. Queridos, o que eu aprendo nessa manhã? Estamos vivendo dias terríveis, dias difíceis. E aí, quando nós olhamos para esses dias e vemos esses dias como um fim, como algo que nos impede de fazer algo, de realizar os nossos objetivos, os nossos projetos, a gente fica com a nossa visão limitada. Mas Jesus, Ele tem nos convidado nesses tempos de adversidade, assim como foi naquele dia de adversidade para Pedro e para os discípulos. Jesus convidou a eles a andar sobre as águas, ou seja, a experimentar do sobrenatural de Deus. E nesse tempo de tanta adversidade, o que nos traz esperança, o que nos traz paz ao nosso coração, é que Jesus está nos convidando a andar sobre as águas. Ele não falou que chegar do outro lado seria fácil, Ele apenas disse para eles: vão e atravessem para o outro lado. Porque Jesus já tinha uma promessa para a vida deles. Aquilo que Jesus iria realizar quando Jesus, na sua partida, disse que eu estarei com vocês todos os dias. Eu quero levar vocês a experimentar o sobrenatural, porque eu quero que vocês cresçam na visão. Eu quero que vocês tenham uma visão diferente das pessoas comuns. Quando eles estiverem olhando e estiverem enxergando o fim, vocês estarão enxergando apenas
uma direção, o início de uma nova oportunidade. Vocês estarão vivendo uma experiência tremenda. Enquanto eles estiverem se afogando nas suas tristezas, nos seus medos, eu estou falando para vocês: não temam, tenham ânimo, porque vocês vão experimentar o sobrenatural. Queridos, em nome de Jesus, que possamos entender que nesse tempo de tanta adversidade, Jesus está nos convidando para viver algo sobrenatural. Jesus está nos convidando a viver algo sobrenatural. Mas para isso, queridos, precisamos fazer igual a Pedro. Pedro, quando ele olha para Jesus, ele fala: se é o Senhor mesmo que está me chamando, e eu creio que é, me faça andar sobre as águas. E Pedro experimentou andar sobre as águas. Mas para isso, Pedro antes teve que sair do barco, queridos. O versículo 29 vai dizer: e Pedro saiu do barco e foi em direção a Jesus. E Pedro saiu do barco e foi em direção ao sobrenatural. Pedro saiu do barco do medo. Pedro saiu do barco da falta de coragem. Pedro saiu do barco da incredulidade, queridos, para experimentar, para viver o sobrenatural, olhando para Cristo. Então eu quero te convidar nessa manhã a sair do barco. Qual o barco que tem te prendido? O que tem te prendido nesse barco, nesse lugar? Melhor, tem sido o medo, o pavor, o desânimo, a falta de fé, de exercer a fé? Jesus está te convidando a experimentar, a viver, queridos, o sobrenatural. Pedro, ele, apesar de ter afundado depois, mas Pedro experimentou o sobrenatural. E lá na frente, Pedro vai viver o sobrenatural de Deus. Pedro é capaz de colocar a sua vida em risco pelo Evangelho de Cristo, para viver por Cristo e para Cristo. Desça do barco, querido. Deixa essa incredulidade no barco. Deixa o medo no barco. Deixa a falta de fé no barco. E desça. Desça ao encontro de Jesus. Desça ao encontro de Jesus, que você vai experimentar o sobrenatural dele. E ele vai fazer você andar sobre as águas. Ele vai fazer você triunfar, você caminhar sobre toda essa adversidade que você tem enfrentado. Desça do barco. Em nome de Jesus, desça do barco e experimente o sobrenatural de Deus. Não é fácil, mas é possível. Em Cristo, tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê nele. Crê somente em Jesus. Se lance nos braços dele. Deixe ele te levar para onde ele quiser. Porque ele sempre tem o melhor para mim e ele sempre tem o melhor para você. É isso que Jesus estava querendo realizar em meio àquela tempestade com os discípulos. É isso que Jesus está querendo realizar em meio a essa pandemia com os seus discípulos. E eu creio que você é um discípulo de Jesus. Eu creio que você é uma pessoa que tem fé em Jesus. Então exerça a sua fé e desça do barco. Não temas, creia somente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê a paz que só Ele pode te dar. Amém?